Olá, alunos! Eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Nós estamos hoje mais uma vez juntos para a sexta aula do componente curricular de História. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a miscigenação da população brasileira. Nós vimos que a desigualdade em nosso país, ela é consequência também da valorização de alguns grupos em detrimento de outros e que hoje todos nós somos brasileiros, indígenas, negros ou brancos, e todos nós merecemos respeito, merecemos oportunidades, não é? Porque nós vivemos num país de igualdade. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a sociedade ateniense e também sobre a Revolução Francesa. Essas duas sociedades, ateniense e francesa, elas vão nos ensinar muito, não é? Porque elas estavam vivendo numa situação que não era satisfatória e elas foram ali na luta em busca dos seus direitos. Vamos começar falando sobre Atenas. O que vocês sabem sobre Atenas? Bem, meninos, Atenas, ela foi uma das principais polis da Grécia Antiga e ela recebeu esse nome em homenagem à deusa Atena, deusa da sabedoria. Os atenienses, eles ficaram conhecidos por sua cultura, não é? Pela sua oratória e também pelos seus conhecimentos filosóficos, e Atenas é muito conhecida como o berço da democracia. E vocês sabem onde fica Atenas, a localização de Atenas? Atenas ela fica no continente europeu, às margens do Mar Egeu, e essas características geográficas elas possibilitaram que Atenas, lá no século 6 a.C., no século 7 a.C., fosse ali uma grande potência no comércio e também nas navegações. Ela desenvolveu as suas atividades econômicas ali voltadas para o comércio e a navegação. E Atenas atualmente é a capital da Grécia. E como que era a sociedade ateniense? Como que essa sociedade se organizava, meninos? Era uma sociedade dividida, né, em classes segregadas. Vocês podem observar aqui na imagem que a gente tem ali 5 classes. As 3 primeiras eram aqueles considerados atenienses natos, né, que eram nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses. Mas dessas classes, só a primeira, essa que está destacada de vermelho, é que tinha poderes políticos ali em Atenas, né? Eles que decidiam as questões políticas de Atenas, e também ele tinha o poder econômico. A gente pode dizer que os eupátridas, eles eram os grandes latifundiários na sociedade de Atenas. Depois a gente tem os georgóis, que eles eram pequenos proprietários de terra. Só que eles já estavam bem endividados, praticamente falidos. Eles não participavam da política em Atenas. Depois a gente tem os demiurgos, que eram os comerciantes. E como eu disse a vocês, Atenas ela estava desenvolvendo muitas atividades relacionadas ali ao comércio e às navegações, e os demiurgos eles estavam enriquecendo. E agora, com dinheiro, eles também queriam participar da política, não é? Já que eles tinham ali um poder econômico. Depois a gente tem os metecos. Os metecos, eles eram estrangeiros que trabalhavam em Atenas com artesanato e também no comércio. E, por último, os escravos. Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra e também os atenienses que se endividavam muito, perdiam seus bens e acabavam sendo levados ali como escravos, como pagamento da sua dívida. Professora, como era a educação em Atenas, na sociedade ateniense? Meninos, a gente pode dizer assim que era um pouco até machista, porque
em Atenas, só os meninos eles tinham direito à educação formal. A partir dos 7 anos, os meninos eles começavam a receber ali instruções relacionadas à política, à filosofia, à oratória. Em Atenas era muito importante que os homens soubessem falar bem, e eles recebiam também instruções de guerra, não é? Instruções militares. As mulheres, por sua vez, elas não tinham direito à educação formal, aprender a ler, escrever. Elas recebiam instruções de como ser boas donas de casa, boas mães, boas esposas. Na sociedade ateniense, as mulheres elas dependiam muito dos pais e depois dos maridos, já que elas não podiam trabalhar, né, e nem podiam participar ali da política em Atenas. Professora, e como foi a conquista da democracia ateniense? Como eu disse a vocês, lá em Atenas, a gente tinha uma sociedade dividida ali, segregada. E tinha os eupátridas, não é? Que eles tinham ali uma influência maior naquela sociedade, porque eles eram que tomavam as decisões políticas ali daquela sociedade. E agora os demiurgos que estavam ganhando dinheiro, eles também queriam participar, eles também queriam ter oportunidade de votar, de se manifestar. E aí, meninos, eles começaram a pressionar ali os eupátridas para conquistar essa participação. E valeu a pena, porque os eupátridas, eles tiveram que criar a figura do legislador, e esse legislador agora fez algumas reformas políticas ali em Atenas, que ia permitir um pouco mais da participação das outras classes, não é? Vamos ver como que isso funcionou. Os legisladores, né, os que se destacaram, eu trouxe aqui 3. Drácon ele foi o legislador que escreveu as leis lá em Atenas. Ele escreveu leis ainda muito severas que privilegiavam os eupátridas, mas ainda assim foi positivo, porque até então as leis eram só orais. E aí o que acontecia? Os eupátridas, eles conseguiam ali manipular a lei a favor deles, já que eles mesmos criavam as leis e não tinha lei escrita em lugar nenhum, então eles acabavam manipulando a lei a favor deles. Agora, com a lei escrita, né, o povo pelo menos ia saber o que realmente estava na lei. Depois veio Solon, e Solon, ele trouxe várias reformas, né, que avançou mais nesse processo da democracia. Ele criou assembleias, ele criou conselhos, ele aboliu a escravidão por dívidas. Então, os atenienses que se endividavam e perdiam todos os bens, agora eles não podiam mais ser escravizados como antes. E Solon, ele também instituiu ali o voto censitário, que era a participação na política de acordo com a renda. Então, agora, aqueles que tinham dinheiro já poderiam começar a participar, então, da política em Atenas. Aí depois nós temos Clístenes, né? Clístenes, ele deu continuidade às reformas que Solon estabeleceu, e ele ampliou um pouco mais, né? Ele estendeu os direitos políticos a todos os cidadãos e criou a democracia. E aí, meninos, a gente pensa, então agora todo mundo pode participar. É isso, professora? Não é bem assim, meninos, porque lá em Atenas, a cidadania ela era restrita a algumas pessoas. Nem todo mundo era considerado cidadão. Para ser cidadão, primeiro tinha que ser do sexo masculino, tinha que ser maior de idade, tinha que ser livre. Os escravos, então, estavam excluídos. E também precisava ser ateniense legítimo, nascido em Atenas, pai e mãe nascido em Atenas. Então, fica de fora aí as crianças, as mulheres, os escravos, os estrangeiros. Então, agora, com essa reforma que Clístenes fez, 10% mais ou menos da população ateniense participava ali da democracia.
Então, a noção de cidadania lá em Atenas realmente era muito restrita, limitada. E como funcionava essa democracia ateniense? Como eu disse a vocês, né, os legisladores, Solon, ele criou ali os conselhos, né, e as assembleias. Então, o povo ele se reunia nas praças. Quando Clístenes assumiu, ele dividiu ali a cidade de Atenas em demos, né, 10 demos, e agora essas demos elas tinham representantes, e esses representantes eles falavam ali nessas assembleias, ali na praça, levavam ali as demandas do seu bairro ali, da sua demo. E a democracia ela era pautada em alguns princípios, a isonomia, que todos os cidadãos eles eram iguais perante a lei, né? E que o debate ele precedia ali, né, a tomada de decisão. Então não havia decisão sem antes acontecer um debate. Eles tinham ali também o direito ao contraditório, né, o dissenso. As pessoas não precisavam concordar com tudo que era dito, né? Eles tinham o direito também de se opor, de se colocar ali. Por isso que o debate era tão importante. E a isegoria, o mesmo tempo de fala aos cidadãos. Cada representante de demo tinha o mesmo tempo para falar ali naquela assembleia. E a participação direta, vocês estão vendo aí nessa imagem, que eles estão reunidos, né? Alguns estão lá em cima falando e eles já estão ali votando, manifestando diretamente ali a sua vontade. Então a democracia ateniense, meninos, é isso, não é pautada nesses princípios. Vamos falar agora da Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, não é? E foi um conjunto de eventos que aconteceu entre 1789 até 1799. E esses eventos, não é? Essa Revolução Francesa, ela alterou o quadro político, econômico e social da França. A Revolução, ela rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. É um importante marco iniciando ali a Idade Contemporânea. Também a Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da República do nosso país, o Brasil, né? E o contexto dessa revolução, como era a França antes da Revolução Francesa, né? Era caracterizada ali pelo antigo regime, o absolutismo monárquico, né? O rei, ele tinha ali, junto com o clero, o poder nas mãos, o poder político e o poder econômico. O mercantilismo, né? Que impedia os comerciantes ali daquela sociedade de realizar a sua venda de mercadorias livremente. Existiam alguns acordos que impediam essa liberdade aí no mercado. E a sociedade estamental, uma sociedade engessada, com pouca possibilidade de mudança de nível. E aí a gente tem uma pirâmide que mostra direitinho como que era então essa sociedade francesa, não é? Antes da Revolução, a gente tem uma sociedade dividida ali pelo Estado mesmo, né? Primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era representado ali pelo clero, a igreja. O segundo estado era a nobreza, né? O rei, os seus nobres ali que trabalhavam com ele. Então, esses dois primeiros estados, eles tinham privilégios, meninos. Eles viviam no luxo, eles praticamente não pagavam tributos, impostos. E o terceiro estado, que era composto ali pelos camponeses, os burgueses, os sans-culottes, né? Então, esse terceiro estado é que trabalhava, que pagava imposto e tinha que sustentar todo o luxo do primeiro e do segundo estado. E foi a partir disso aí que a revolta dos franceses, né, foi surgindo. Essa desigualdade social, né, como alguns eram tratados ali. Também uma crise econômica que a França estava vivendo ali naquele momento. Então, a nobreza, ela
estava passando por dificuldades, desde ainda o governo do Luís XV. Então a França estava passando por dificuldades financeiras, né? Participou de algumas guerras, perdeu, e também a última década que antecedeu a Revolução Francesa, as colheitas lá da França, elas não foram muito boas, né, por causa das condições climáticas ali. Então, o povo, eles estavam passando por muita dificuldade financeira. O primeiro e o segundo estado não queria abrir mão dos seus privilégios e ainda queria aumentar a carga tributária do terceiro estado. Só que o povo não tinha mais condições, tinha pessoas passando fome, passando muita necessidade na França, e eles não tinham mais de onde tirar dinheiro para sustentar o clero e a nobreza. Meninos, obrigada por ficarem até o final da nossa aula. Não esqueçam de fazer as atividades da plataforma Homeschool. Façam essas atividades com muito carinho, né? Nós, professores, estamos acompanhando o desenvolvimento de vocês por essas atividades, tá bom? Cuidem-se, não deixem de usar máscara quando saírem de casa ou álcool em gel, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.